Oi, viajantes da vida! Bem-vindos a mais um capítulo do Família em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante na nossa sociedade. Por que os casamentos estão tão frágeis? Por que as uniões humanas estão tão frágeis? As pessoas estão casando e descasando tão facilmente assim? Quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, estuda a lei da reprodução, lá na terceira parte, ele traz para nós observações muito importantes, que talvez nos alertem a alguns comentários falaciosos da sociedade hoje. Muita gente vendo essa fragilidade das relações afetivas, costuma dizer assim, casamento é uma instituição falida. Nós não precisamos casar para procriar. Podemos ter uma família sem casamento. Mas, na visão da espiritualidade amiga, casamento não é uma festa, casamento não é a assinatura de um papel. Olha o que o codificador aprendeu com os benfeitores espirituais e traz para nós de ensinamento, lá nas questões do capítulo da lei de reprodução do Livro dos Espíritos. Pergunta Allan Kardec aos amigos espirituais, questão 695. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrária à lei da natureza? E aí os espíritos respondem para o codificador, é um progresso na marcha da humanidade. É interessante, e eu vou fazer uma pausa agora, exatamente nessa questão, para a gente notar um dado muito importante. Kardec teve uma percepção do futuro. Ele percebeu que nas sociedades modernas, o casamento não seria a união de um homem e de uma mulher apenas. E aí ele diz a união permanente de dois seres, o que abrange todas as configurações de família que nós temos nos dias atuais. Eu fui pesquisar até na tradução francesa. Olha aqui nessa figura, que vocês vão ver um trechinho do Livro dos Espíritos, uma edição de 1998, baseada na segunda edição, aquela definitiva de Allan Kardec, publicada em 1860. Lá na questão 695 em francês, Kardec também escreve, também aparece a tradução, a união permanente de dois seres, e não de um homem e uma mulher. Esse trecho marcadinho em amarelo aí para vocês poderem ver. E aí, retornando aqui à nossa questão, o casamento, então, é um progresso. É manter duas pessoas que se amam juntas, é preparar esse lar, esse ninho, esse aconchego. Só que às vezes não dá certo, né? Só que às vezes as criaturas realmente não estão tão preparadas assim. Alguns até podem argumentar, mas não é planejamento reencarnatório o casamento? Nos vídeos anteriores, vocês viram que não é sempre assim. Existem os tais casamentos acidentais. E mesmo naqueles casamentos planejados, pode acontecer de os tarefeiros não aguentarem, de as pessoas não aguentarem o planejamento, ser pesada demais a prova, e aí ser necessário desfazer a união. Quando Allan Kardec percebeu no seu tempo que também havia muitas separações, ele traz para nós uma questão na 697 do Livro dos Espíritos a respeito das separações. E olha só que coisa interessante que o codificador nos diz. A indissolubilidade absoluta do casamento. Lembra aquela história do até que a morte os separe das cerimônias religiosas? Pois é, Allan Kardec está tratando dessa colocação, desse fardo que é colocado nos nossos ombros. Mas voltando à questão. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? E aí os espíritos respondem, é uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar as suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. E aí a gente percebe o quanto que essas questões do Livro dos Espíritos são interessantes para nós. Trazem dados para nós podermos considerar. Se escolheu errado, se furou o planejamento, se não está dando conta do planejamento, mesmo que ele tenha sido planejado, não vamos agravar as nossas relações. Não vamos piorar o nosso estado evolutivo para manter aquela prisão do casamento. Porque se não fosse assim, se a gente tivesse que considerar no Espiritismo a mesma indissolubilidade absoluta que as igrejas colocam no casamento religioso, nós estaríamos acorrentados. E o codificador pensa diferente. Quando ele considera esse desgaste que acontece nas relações, ele pergunta lá na questão 939 do Livro dos Espíritos, se isso não é uma prova, se isso não é uma dor, uma pena muito dolorosa. E aí os Espíritos trazem um esclarecimento que nos alerta a respeito de como nós temos escolhido os nossos parceiros e parceiras afetivas. Olhem só que dado interessante. Quando vem a separação, dizem os Espíritos Allan Kardec, e ela é doída,
Se trata de uma punição, embora passageira. Quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências? E não tem gente assim, não é, pessoal? Não tem um monte de gente que escolhe pela aparência física, porque ela é Miss, porque ele é um Mister Músculo, ou escolhe pela conta bancária, porque vai ser uma vida abastada, porque tem uma profissão valorizada na sociedade, sem prestar atenção nos próprios sentimentos. E aí, à medida que começam a conviver, como os Espíritos dizem aqui, olha, quando obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que não passava de um entusiasmo material. Então, a convivência, lá no interior de Minas, a gente ouve muito dizer assim, você tem que comer 1 quilo de sal com a pessoa para saber quem ela é. Porque sal a gente come devagarinho, né? Então vai gastar bastante tempo de convivência para aprender como é uma pessoa. E nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos afetivos, isso também se dá. Essa história de casar por entusiasmo, estou apaixonado, isso pode dar muito problema no futuro, principalmente se a gente escolhe sem base na lei do amor. E aí, se falha a lei do amor, se mesmo com planejamento reencarnatório ou numa união acidental, aquela ideia de amar não está funcionando, o divórcio é uma solução. No capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec traz para nós essa informação. Ele vai buscar a respeito daquela proposta lá do não separar o que Deus juntou, e olha o que dizem os espíritos ao codificador. O divórcio é lei humana, que tem por fim separar legalmente o que está de fato separado. Não é contrário à lei de Deus, pois apenas reforma o que os homens fizeram, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Isso está lá no item 5 do capítulo 22 do Evangelho. Mas seguindo aqui com o nosso raciocínio, a gente começa a pensar o seguinte, hoje esse negócio de separação é complicado. Mesmo no movimento espírita a gente ouve tanta coisa que não deve separar, que houve planejamento reencarnatório, e esse é um momento precioso para a gente recorrer à experiência da nossa irmã Darcy. Darcy, nós gostaríamos de te ouvir sobre essa questão. Será que nós espíritas, mesmo num relacionamento tumultuado, devemos preservar o casamento a todo custo? Mesmo que isso algumas vezes possa resultar em tragédia? Em que situação nós devemos esforçar para preservar o casamento? Outra questão importante, minha amiga. Muitas pessoas tentam nos ameaçar, atormentando mesmo. Olha, se separar numa encarnação vai ter que casar de novo na outra. Será que isso é sempre assim? Será que isso é uma regra absoluta do Espiritismo? Que os casamentos fracassados numa encarnação vão ter que ser refeitos na outra? E uma terceira questão que nós gostaríamos de ouvir a sua palavra, amiga. Nós vemos muitas pessoas trocando rapidamente de parceiros. Casam, 6 meses depois descasam, 1 mês depois estão casadas de novo. Será que é útil? Será que realmente essas pessoas estão procurando a felicidade nesses relacionamentos múltiplos? Por favor, Darcy, nos esclareça aí. Nós contamos com a sua mensagem. Olá, Maurício. Olá, demais amigos, internautas. Este é um tema instigante. Ele diz respeito a todos nós, a cada um de nós tem uma vivência, tem uma experiência relacionada a este tema. E então, quando se fala a respeito das relações frágeis e das separações, eu estou trazendo aqui hoje para nós algumas informações preciosas, né, do livro Encontro com a Paz e com a Saúde, da nossa querida Joana de Ângeles, né? Então eu digo assim, mas por que a gente não traz a nossa opinião pessoal? A questão é que nós ainda somos espíritos muito imaturos, espíritos imperfeitos, né? E de repente aquilo que deu certo para mim não vai dar certo para você. Nós precisamos ouvir os espíritos superiores nos ajudando nessa grande caminhada. E a Joana de Ângeles, neste tema, ela vem trazendo para nós algumas coisas assim, algumas informações muito, muito importantes. Então, eu só queria reforçar que nós, como espíritos ainda imperfeitos, nós precisamos da orientação que os amigos nos trazem. E a Joana, então, neste livro, no capítulo 5, ela vem falando a respeito da fragilidade das relações que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, começa na adolescência. Ela vem dizendo para nós, né, assim,
Os impulsos do desejo tornam-se confundidos com as mais sutis manifestações do sentimento do amor, quando a paixão assume o lugar do equilíbrio, instalando-se com vigor na conduta, especialmente do jovem, né? Então, Joana de Ângeles vem levantando para nós assim esse aspecto, e aí eu queria fazer também esta complementação daquilo que ela diz para nós, né? Quando nós vemos, por exemplo, a infância que não recebe aquela afetividade que deveria receber dos seus pais. Nós somos indivíduos altamente afetivos. Necessitamos do carinho, necessitamos da mão firme e forte junto de nós, do abraço do pai e da mãe. E hoje em dia, tendo em vista as necessidades, né, da gente estabelecer, ou melhor, da gente vivenciar certas experiências a nível de trabalho, né? Então os pais precisam trabalhar no sentido de sustentar a casa, né? E aí com isto fica um vácuo de afetividade. Este vácuo de afetividade, ele vai crescendo na nossa vida, e quando chega no período da adolescência, que é justamente aquele turbilhão de emoções, de funcionamento, de desenvolvimento dos hormônios, o que acontece? Aí a nossa Joana nos ajuda. Ela disse assim que nesta fase, quando se encontram dois indivíduos que se sentem solitários e insatisfeitos com a existência resultante da convivência não realizadora no lar ou no trabalho, eles são levados à permuta de confidências, descobrindo-se portadores de grande afinidade nos gostos, nas aspirações, nos ideais, quando o que existe em realidade é somente fuga da realidade. Então, observe bem, né? O nosso início dessa vida social. Então, nós vamos para as nossas escolas, nós vamos para os nossos grupos de adolescentes, e justamente nesta convivência, nós encontramos, então, aqueles que a gente acha que a gente tem, assim, um sentimento mais profundo, não é? Então, aqueles ideais, aquelas ideias, não é? Os sentimentos, os gostos, a gente acha que eles se casam e a gente confunde. Daí, então, esses casamentos que são, assim, prematuros, mas com o interesse, né, da paixão. Nessa fase em que tudo é novidade, né, o que vai acontecer? Nós vamos encontrar as uniões prematuras. Então você vai ver os jovenzinhos desde muito cedo, né, que eles se aproximam, e aquele sentimento faz com que muitas das vezes, se nós precisamos ficar juntos, nós precisamos estar mais próximos, não é? Então vocês vejam como alguma coisa que ficou lá na infância, ele vai, digamos assim, aparecer, vai surgir justamente nesse instante em que os sentimentos, então, que as emoções estão aqui assim como borbulhando, né? E os pais ficam muito preocupados, mas como desde cedo, e aí nós vamos entender por esta questão da nossa condição espiritual, né? Mas além disso, a falta do amadurecimento psicológico, né? E aí o que acontece? As uniões. Depois de um certo tempo, os dois estão amadurecendo e começam então a surgir as desavenças, as diferenças. E como a gente não está amadurecido para aquela relação, nós trocamos os pares. Então, daí então, nós vamos encontrar, né, esta sequência. Não, eu hoje
a gente fica, né? Hoje nós vamos ver a nível dos jovens, né? Eles ficam e fica a fragilidade dessas uniões. Então aí o que fazer, né? Nós vamos orar no sentido de que os nossos jovens se compliquem um pouco menos, né? E nós vamos então estar acompanhando. Mas você pergunta, mas isso também acontece com algumas situações de algumas pessoas que já têm um período, né, maior de união. Isso também acontece. E ele vai acontecer, a gente volta aqui com a Joana de Ângeles a falar a respeito do amadurecimento psicológico. Para que a gente note que essa questão do amadurecimento ele não depende de idade. E aí também a gente vai recorrendo àquela questão, né? Existem espíritos já mais amadurecidos e este amadurecimento ele começa, vamos assim dizer, na adolescência. Então a gente vê os jovens mais amadurecidos, enquanto isso nós vamos ver então algumas pessoas com mais idade e que ainda vivem nessa fase, né, de, digamos assim, de escolha, de trocas, o amadurecimento que ainda não chegou, apesar da idade. A Joana de Ângeles aqui vem dizendo uma coisa para nós, né, algumas coisas assim muito importantes, e ela fala da importância do diálogo. E ela diz o seguinte: o diálogo é o método eficaz para dirimir incompreensões, porém feito no alto nível do respeito em torno da opinião do outro, sem qualquer tipo de imposição que resultaria no impedimento para a compreensão que se deseja. E ela diz: é impraticável esperar-se que a união de dois indivíduos que se amam seja sempre tranquila, sem sinuosidade ou sem desafios emocionais. Então eu tenho a impressão que ela aqui está dizendo para nós, né, que nós estejamos assim entendendo que existem situações mais difíceis, que existem esses altos e baixos na vida de relação, até porque numa união nós vamos encontrar duas pessoas que tiveram uma educação diferente, que tiveram condições sociais diferentes, condições intelectuais diferentes. Então, esta aproximação, com certeza, né, vai trazer alguns instantes de dificuldade para cada um, que, como dizem os amigos e aqueles que viveram mais, as possibilidades, né, de ajuste, de superação são muito grandes. Bom, e aí você me pergunta, né, a questão da separação, né, a separação do o divórcio, né, se separar numa encarnação será aguardar, vamos assim dizer, né, que aquele indivíduo, que a gente volte junto numa outra encarnação para a gente continuar. E existem pessoas que dizem assim: não, eu vou até o fim sofrendo, amargurado, a fim de que eu não volte com este indivíduo numa próxima encarnação. Não é bem assim que acontece, né? Nós somos espíritos que nós não estamos resolvendo as nossas questões sozinhos, nós teremos os nossos amigos espirituais que nos ajudarão e que lá mais adiante ele já amadureceu, eu também já amadureci, já vivi certas experiências, já tive muitos ensinamentos e tudo fica diferente, né? Então, eu volto aqui ao livro do Emmanuel. Esse livro é precioso, meus irmãos, e ele já nos diz tudo. Então, Emmanuel, neste livro Vida e Sexo,
no capítulo 8, que fala a respeito do divórcio, ele vem nos orientar assim, né, que a gente tente conversar, não é? E esse diálogo ele vai se constituir para nós, não é? Assim, no momento de resistência, porque a gente, no fundo, nós gostamos dessa pessoa que está aí do nosso lado, né? Mas se houver esta situação, se houver dificuldade, se houver complicações, né? É preferível que a gente faça o divórcio a que a gente seja levado, né? Vamos assim dizer, ao suicídio, ao homicídio. E as manchetes de jornal nos falam da questão dos homicídios, do feminicídio, né? De quantas mulheres estão morrendo, né? Estão sendo sacrificadas por essa questão das relações. Então a gente cansou, ou então algumas mulheres cansam daquele tipo de relação, dos maus tratos, né? E partem para uma separação que muitas das vezes é litigiosa e que nos leva a estes caminhos, não é? Então ele está dizendo para nós, olha só, antes que aqueles dois cônjuges eles se matem, eles se destruam, é preferível a separação. E aí o divórcio está para permitir que a gente busque outro caminho, que a gente busque outras ligações, que a gente busque outros pares. Vamos então trabalhar, né, e agradecer a doutrina espírita que nos permite esse amadurecimento, né, para que a gente viva uma vida mais feliz, para que nos nossos passos nessa vida, né, a gente esteja mais amadurecido, porque nós temos um longo caminho. Esta é a experiência desta encarnação. Muita paz. Obrigado, Darcy. Muito agradecidos pela sua palavra, sempre tão generosa e tão bem embasada nas obras sérias da doutrina espírita. E aí falta nós tratarmos de uma outra questão importante. Vimos com a Darcy, vimos com os textos da codificação, que por vezes apenas, hein, gente, não sejamos fúteis, não banalizemos o divórcio e as uniões, mas por vezes é necessária a separação. O desgaste é grande, o desentendimento é grande, e no passado muita gente disse, eu não me separo porque eu tenho filhos. E realmente nós vimos também em vídeos anteriores que o compromisso com a prole, com aqueles espíritos que são confiados a nós por Deus, é muito importante. E que nós devemos preservá-lo a todo custo, dar conta dele em primeiro lugar até na nossa existência. Mas preservar os filhos não implica enganá-los, fazê-los crer que estão numa bolha de felicidade, quando na verdade pai e mãe, ou os parceiros ali, os pais, estão envolvidos em grande sofrimento, se desrespeitando. Isso causa mais dor aos filhos ainda. E quando vem a separação? Quando vem a separação e o casal tem filhos? Hoje nós temos a instituição da guarda compartilhada tão boa para permitir que ambos possam continuar presentes na existência dos seus filhos. Mas, a respeito disso, muitas pessoas dizem assim, o fato de eu ter filhos não implica que eu não tenho direito de ser feliz. Nenhum de nós vai discordar disso. Nenhum de nós vai negar que uma outra união, que uma nova tentativa de ser feliz numa união conjugal é possível, é viável. Mas vejam só o que Emmanuel nos adverte, para nós que temos filhos, para nós que precisamos decidir entre cuidar dos nossos sentimentos e dos nossos interesses pessoais e dar atenção à tarefa, à missão de paternidade e de maternidade que nos foram confiadas. Diz o benfeitor através do Chico Xavier, olha só, homem ou mulher em abandono, se tem filhos pequeninos, que se voltem acima de tudo para essas aves ainda tenras do pábulo doméstico, agasalhando-as sob as asas do entendimento e da ternura, por amor a Deus e a si mesmos, até que se habilitem aos primeiros contatos conscientes com a vida terrestre, antes de se aventurarem à adoção de novas companhias. E é lógico, gente, essa ideia do Emmanuel aqui, ela não é uma proibição.
de uma nova união. Há criaturas que fazem uniões em segundas, terceiras núpcias muito felizes, em que o novo cônjuge, inclusive, tem o papel de paternidade ou maternidade em relação aos filhos que já existiam do casamento anterior. Mas quantas tragédias nós também temos visto relatadas aí? Fruto muitas vezes do nosso egoísmo, de não pensar nos filhos antes de pensar nos nossos desejos carnais. E aí Emmanuel faz um alerta, ele não nos proíbe, entendamos bem, mas ele sugere que quando nós temos filhos, que cuidemos deles, até que eles possam cuidar de si mesmos. E depois nos coloquemos à disposição da vida, porque hoje nós vivemos mais, hoje nós temos mais qualidade, até para encontrar um amor tardio, que venha preencher a nossa velhice. Só para completar, olha o que Emmanuel diz a respeito dessa nossa tarefa importante da missão da maternidade e da paternidade e da busca de uma nova relação com o cuidado que ela requer quando nós temos filhos. Isso porque podem usar a atribuição natural que lhes compete no que se refere a possíveis renovações. Então, quando nós temos a possibilidade de progredir, de crescer na instituição familiar e já aos filhos, nós podemos canalizar toda a nossa energia para essa estrutura familiar, que não necessariamente será um outro parceiro ou outra parceira. Mas deixar que os filhos cresçam, deixar que se desenvolvam e principalmente não trazer para a convivência deles alguém hostil, alguém que possa complicar-lhes o progresso. Olha como Emmanuel prossegue. Sem se arriscarem em agravar os problemas dos filhos necessitados de arrimo e sem complicarem a própria situação perante o futuro. Isso está lá no livro Vida e Sexo, e a gente percebe o seguinte: quando nós somos descuidados, vamos dizer assim, para não falar egoístas, e queremos o nosso prazer em família, esquecendo dos filhos, delegando a tarefa de cuidar dos filhos, nós estamos complicando a nossa tarefa, a nossa evolução também, e não apenas a deles. Bom, nós entendemos com esse vídeo, e eu espero que vocês tenham entendido também, que nós não estamos amarrados definitivamente aos outros. Uma união infeliz pode ser desfeita, mas uma união deve ser preservada sempre que possível, valorizada. O casamento, como disseram os Espíritos, é um progresso na humanidade. E aí? O que é que você achou? Das suas experiências de vida, até das frustradas ou das felizes, como é seu casamento? Você gostaria que fosse diferente? Então deixe comentários aí embaixo. Troque ideias conosco a respeito desse assunto, porque a nossa proposta aqui não é estabelecer regras, mas é aprender junto com vocês e trazer à reflexão essas questões de família. Nós te agradecemos muito, agradecemos a querida Darcy pela sua colaboração e vamos encerrar a nossa tarefa, pedindo que você se inscreva no nosso canal, que acione o sininho aí para receber notícias de novos vídeos, que deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike, mas nos explique, faça um comentário aí embaixo. E explique para nós por que você não gostou do vídeo ou por que você gostou. E se gostou e ainda ficou alguma dúvida, também comente. Diga para nós o que você gostaria que nós falássemos em outros vídeos. Assim nós sempre teremos material do seu interesse. Desde já, obrigado. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigado, Darcy.